Então, vamos embora, convidando você aqui para resolver questões. Galera que está ao vivo, aproveitando para participar. E vamos resolver questões. Vamos lá, começando com a VUNESP. Questão 10, a VUNESP diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a frase apresenta corretamente a correlação verbal. VUNESP ama esse tipo de questão. Ah, rapidinho, desculpe. Antes de eu resolver essas questões da VUNESP, vamos só preencher aqui umas frases de fixação que eu coloquei para você no material, tá? Antes da gente ir às questões, só para fixar. Preencha a lacuna com o verbo entre parênteses no tempo verbal adequado. Vamos só treinar um pouquinho? São só 4 frases. Vem, ó. Caso eu estude para esse concurso, o resultado, olhe para mim, guie-se pelo primeiro verbo. O primeiro verbo está no presente, não precisa ficar dizendo presente do indicativo, presente do subjuntivo. É presente do subjuntivo, mas tudo bem, basta presente. Então, caso eu estude para esse concurso, o resultado, agora eu vou usar um verbo correlato a ele. Ora, então, a ideia dessa frase é de futuro. Então, eu vou usar um futuro do presente. O resultado será satisfatório. Presente veio correlato a futuro do presente. E veja que o verbo primeiro estava no presente do subjuntivo. Problema nenhum, esse aqui está no futuro do presente do indicativo. Um estava no subjuntivo, o outro no indicativo. E tá tudo bem, problema algum. Tá certo? Vamos para a frase 2. Se eu estudasse para esse concurso, então veja, se eu estudasse, repare que o primeiro verbo está com ideia com valor de pretérito. Ideia, valor de pretérito. É o pretérito imperfeito subjuntivo. Então, se eu for usar um futuro, qual é o futuro que casa com passado, com pretérito? Qual é o futuro que casa com pretérito? É o futuro do pretérito. O resultado seria satisfatório. Então, eu comecei com pretérito e o verbo que vem correlato a ele vem no futuro do pretérito. Tá lindo. 3. Seria legítimo que as pessoas... Agora, veja, o primeiro verbo começa no futuro. Quando o verbo começar no futuro, você só pergunta se é futuro do presente ou futuro do pretérito. Nesse caso, é um futuro do pretérito. Futuro do pretérito é amigo de quem? É amigo do pretérito. Ele deve vir correlato ao pretérito. Então, como é que fica? Seria legítimo que as pessoas lutassem. Que as pessoas lutassem. Então, veja, agora eu usei um verbo que está no pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Vou até colocar aqui imperfeito do subjuntivo. Mas nem precisa perder esse tempo em prova. 4. É legítimo que as pessoas... Repare, comecei no presente, é legítimo. Ele está no presente do indicativo, não importa, foi o que eu disse, não se preocupe em manter a correlação dos modos, preocupe-se apenas em manter a correlação dos tempos. Então, veja, é legítimo que as pessoas lutem. Então, ó, presente casa com presente. Não importa se o primeiro é indicativo. O primeiro está no indicativo. Ok. O segundo, por causa desse que, tá vendo esse que? Esse que joga o que vem depois para a ideia de hipótese, né? É legítimo que esse que impõe aí um subjuntivo, que ele está com a ideia de hipótese. Por isso que o segundo verbo ficou no presente do subjuntivo. Qual do quê? E não houve problema de correlação semântica dos tempos verbais, porque o que importa é presente com presente. Entendeu? Erro seria, por exemplo, na frase 4, se ele tivesse dito é legítimo que as pessoas lutassem. Se ele tivesse dito que as pessoas lutassem, aí seria erro, entendeu? E não foi o caso. Então é esse o raciocínio que eu quero que você tenha. Tá certo? Agora sim, preparados? Então vamos às questões aí, todo mundo. Tudo bem? Tá fácil, eu aprendi. Agora que você vai descobrir. Agora você vai descobrir se você aprendeu mesmo. Vem. Parece fácil e é fácil. Questão 10. Assinale a alternativa em que a frase apresenta corretamente a correlação verbal. Então, guie-se pelo primeiro verbo. O primeiro verbo começa no futuro.
Se Dolores tornar, é futuro. Se ele começa com futuro, faz sentido o passado? Se Dolores tornar seus dias úteis, ela recebeu o seu livro? Não. Se eu começo com o futuro, eu não posso vir na sequência com o passado. Outra coisa que você não pode fazer nas questões é ficar tentando melhorar a frase. Entendeu? Tem gente que tem esse toque, é meio que um toque. Fala assim, ah, tá, mas como ficaria? Peraí que eu quero corrigir. Não perca tempo corrigindo. Porque é isso que é banca aquela, quer testar sua resistência. Tá errado? Pule. Não melhore a frase. Você vai achar, já melhora. Ó. Letra B. Se Dolores tornara, esse aqui é o pretérito mais que perfeito. Repare, o que a VUNESP faz agora? Ela até coloca um passado com o futuro do pretérito. Ó, olhe para mim, olhe para mim. Vou te mostrar como é que se resolve essa questão rapidamente. Ó. O primeiro está no passado, o segundo está no futuro do pretérito. Vou guardar. A letra B eu vou guardar. A letra C. O primeiro está no passado, o segundo está no futuro do presente. Elimino. Letra D. O primeiro está no passado, o segundo está no futuro do pretérito. Vou guardar. A VUNESP está fazendo assim, ela está guardando 3. Ó. O primeiro está no passado, tivesse. O segundo está no futuro do pretérito. Vou guardar. Ela deixou 3, e isso é algo que as bancas hoje fazem. Antigamente dava para você matar sem guardar nenhuma. Mas você vai guardar, em geral, 2 a 3 e vai olhar para elas e vai falar assim, peraí, agora eu vou ler, agora você lê. Ó, esse aqui, aparentemente estava tudo bem, mas não tá, porque quando você lê, você vê que não há lógica, ó. Se Dolores tornara seus dias o mais que perfeito, casa com o futuro do pretérito, esse aqui é o mais que perfeito, é o urá. Não faz sentido, mais que perfeito, casar com o futuro do pretérito. Então tá fora a letra B. Se tornar aqui. Depois, ó, a letra D, se Dolores tornou, ela receberia. Esse pretérito perfeito junto ao futuro do pretérito não faz sentido, porque o futuro do pretérito traz ideia de hipótese. E esse tornou aqui é um pretérito que indica um fato, tornou. Não pode, tem que ser hipótese. Por isso, resposta letra E. Se Dolores tivesse tornado, agora sim, ó, o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, o primeiro verbo, e o segundo está no futuro do pretérito. Pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do pretérito. Entendeu? Por isso, resposta letra E. O que eu estou querendo te dizer é que elas deixam 2 ou 3 alternativas que aparentemente estejam boas, passado com passado, passado com passado, mas quando você lê, aí você vai ter de eliminar das 3 que você guardou, vai eliminar aquelas que não faziam sentido, tá bom? Então vem questão 11, mais uma da VUNESP, ó. VUNESP vem na mesma linha de raciocínio, ó. Ela aqui traz 2 lacunas e pede, analisando-se a correlação dos tempos verbais. Isso é correlação, não esqueça. Assinale a alternativa em que os termos completam as lacunas do enunciado em conformidade com a norma padrão. Então, veja, é aquilo que eu te disse, ó. A letra A, aparentemente, está tudo bem. Ó, então eu vou guardar. A letra B tá fora, porque se eu começo com presente, eu não posso ir a futuro do pretérito. Ó, a letra C, seja, é presente. Presente casa com o futuro do presente? Casa, vou guardar também. Ó, como ela tá fazendo, ó. Ela deixou 2 que você vai ter de ler depois para ver, para escolher. Ó, a letra D. Ó, passado casa com passado. Ó, que coisa linda. Passado com passado. Vou ter de ler para ver, ó. A, C e D, guardei. E a E tá fora, porque futuro não casa com passado, ó. For, pude. Futuro não casa com passado. Por isso, você entendeu? É sempre assim. Ela vai deixar 3 alternativas, que agora você vai ter de ler e ver qual que vai ficar boa. Quando você vai ao texto, leia aqui comigo o texto, ó. Leia aqui comigo, olha o que ele diz. Não para mim. Galera, a galera que tá ao vivo, presta atenção. Deixa-me só falar algo, porque eu vejo que ainda há alunos que não entenderam, e aí me dá desespero ver o aluno confuso. Ó, o aluno perguntou, Adriana, qual seria a correta da letra B? Já falei, numa questão como essa, você viu o erro, você não precisa perder tempo achando a correta, porque a correta está aqui, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Não fique assim travado na questão, não. Se todas estavam erradas, se era para marcar a certa, como é que a B ficaria certa? Na E. Entendeu o que eu tô falando?
Não entre na brincadeira das bancas. Não fique assim, ó. Achei o erro na B. Peraí que eu vou melhorar a B. Não. Porque se é para marcar a certa, a B tá errada, a certa você vai ver, entendeu? Combinado? Senão você vai viajar na questão. Questão de correlação, muita gente erra porque fica viajando, melhorando ali coisas que não precisam ser melhoradas. Vem, ó. Agora eu tô com 3, A, C e D, tudo bem? Tá, então vem pra mim, ó. Leia aqui comigo, ó. Não para mim, que não serei convidado para nenhuma. Não para mim, que não serei convidado para nenhuma das duas. Talvez pensem que já morri. E mesmo que, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, mesmo que você conhece isso aqui é locução conjuntiva concessiva. A concessiva tem que tatuar isso no braço. A concessiva sempre leva o verbo para o subjuntivo, sempre. O verbo, o mesmo que é igual a embora, mesmo que é igual a embora. E não esqueça nessas questões, a gente já estudou isso. Toda vez que vem uma concessiva, você já mata, você vai ter de buscar uma alternativa que tenha um verbo no subjuntivo. A conjunção concessiva leva o verbo para o subjuntivo. A conjunção concessiva leva o verbo para o subjuntivo. Das 3 que eu guardei, não pode ser a A, não pode ser a D. A única que está no subjuntivo, resposta letra C. Entendeu? Entendeu? Ó, mesmo que seja, essa era a única que estava no subjuntivo. Ó, a letra A, sereia, futuro do presente do indicativo. A letra D é também pretérito imperfeito do indicativo. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu teria que colocar subjuntivo. E a única que tinha na letra C. E olha que coisa linda que tá a C. Mesmo que seja, ó, o primeiro verbo está no presente. O segundo verbo está no futuro do presente. Coisa linda. Presente casa com o futuro do presente. Matou. Resposta letra C. Vamos, mais uma de VUNESP, vem. Aqui, a banca vem, de novo, com 3 lacunas. Você vai marcar, ela diz assim, ó, em conformidade com a norma padrão. Então, leia aqui comigo, ó. A correlação dos tempos verbais está garantida com o preenchimento das lacunas, respectivamente com as formas, ó. Conhecia, sabia, fora. Conhecera, soubera, serei. O que você vai fazer? Antes de ir ao texto, você vai tentar já eliminar aquelas que não possam ser consideradas. Por exemplo, a letra A pode ser considerada? Pode. Ó, conhecia, sabia, fora. Todas estão no passado. Passado, passado, passado. Fora é o mais que perfeito. Vou guardar a letra A. A letra B, conhecera, mais que perfeito, passado. Soubera, mais que perfeito, passado. Futuro do presente, está fora. Então, já eliminei a B. Ó, C, conheceu, soube, seria. Passado, passado e futuro do pretérito. Vou guardar. D, conhece, presente. Sabe, presente. Sou presente. Vou guardar. Ferrou, Adriana. Guardei 3, 4. Conhecesse, soubesse, era. Passado, passado, passado. Vou guardar. Então, aqui eu tenho 4. Só consegui eliminar uma, sem precisar ir ao texto. Pronto. Entendeu o que você faz? Pronto. Aí, fechei. Estou ali com as 4. Agora eu vou ao texto. Vamos ao texto. Antigamente, eu desejava que... Quando eu digo eu desejava que... Fechou. Resolveu minha vida. Por quê? Desejo é o mesmo que hipótese. Então, essa questão 12 tem a mesma linha de raciocínio da questão 11. Eu estou começando a frase com o valor de hipótese, com a ideia de desejava que só pode ser subjuntivo. Hipótese, eu vou buscar, então, um verbo dessas 4 que eu guardei. Qual ou quais delas começam com subjuntivo? Ó, conhecia? Eu desejava que todo mundo conhecia? Não. Eu desejava que todo mundo conheceu? Não. Eu desejava que todo mundo conhece? Não. Eu desejava que todo mundo conhecesse. Matei a questão. Resposta, letra E. Entendeu o que eu falei? Entendeu?
Porque, Adriana, não é só porque é passado. Não era só porque era passado. É que o primeiro verbo estava com sentido hipotético. Então, eliminei todos os outros. Por quê? Porque desejava que é hipótese, é subjuntivo. Pegou o raciocínio, foi, tudo bem? Adriana, entendi? Entendeu? Foi, tá? Isso é correlação semântica. Adriana, você está escondendo alguma coisa de mim? É fácil assim? Não estou escondendo nada, porque eu estou trazendo as questões das grandes bancas. Agora você vai ver FCC. Não tem nada de diferente. FCC é um pouco mais cansativa, isso é. Ela é parecida com a Vunesp, só que às vezes as frases são maiores. Olha o tamanho, dá até desânimo. Você olha assim, você fala. Aí, quando é FCC, você entra numa teia, tá? Numa teia de palavras que você vai perdendo ao ler, você vai perdendo a sanidade. Você fala, não estou entendendo mais nada, Jesus. Aí você tem que se manter firme no propósito. Você vai usar aquele raciocínio que eu te falei, que é olhar o primeiro verbo, guie-se pelo primeiro verbo. Cuidado com essa teia, a teia da FCC. Ela vai tentar engendrar você. Ela vai tentar abduzir você. Não deixe, ó. Está plenamente adequada, a banca aqui é a correta. Plenamente adequada a correlação entre os tempos verbais na frase. Então, vamos embora. Ó, letra A. Não fosse Saramago, então eu vou me guiar pelo primeiro verbo. O primeiro verbo está com ideia de passado. Não fosse. Pretérito imperfeito. Vou até colocar, ó, bonitinho aqui o nome e o modo. Nem precisaria, bastaria dizer ideia de passado. Mas eu fui e coloquei, ó, não fosse. Aí, veja, vou logo para o segundo verbo. Não fosse, como é que eu vou usar o futuro do presente? Tá fora. Não pode, teria que ser haveria. Não haveria, tá fora. Vem. B. A frase de Ricardo houvesse, começo com ideia de pretérito. De novo, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí, ó como a banca não é trouxa nem nada, ó. O outro também está no passado. Ó, a frase de Ricardo blá 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 para o escritor que preferisse blá blá blá. Os dois estão no pretérito. Olha como ela é parecida com a Vunesp. Ela coloca frases que aparentemente estão correlatas. Você guarde, vá guardando, porque no final você vai comparar e vai achar a que tem mais sentido. Igualzinho a Vunesp. Ó, vou guardar a letra B. A letra B, sem ler com atenção, eu vou guardar. Depois eu volto. C, vamos ver se a C dá para eliminar de cara. Ó, quem vier a se empenhar, Adri, minha filha, não sei para onde eu olho. Isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. Dri, quando é uma locução verbal, eu olho para que verbo, hein? Para saber o tempo. Para saber o tempo, eu olho para o verbo auxiliar. É o auxiliar que carrega tudo nas costas. Não esqueça isso. Essas bancas colocam locução verbal. Quem vier a se empenhar. Isso aí são dois verbos juntos numa expressão verbal. Você vai ter de olhar para o primeiro. É o primeiro que carrega, lembra? O auxiliar carrega tudo nas costas. Você olha para o primeiro, pergunta a ideia que ele traz. A ideia de quê? A ideia de quê? A ideia de futuro. Futuro, é para ele que eu olho, ó. Futuro. Tá bom, então vamos embora, ó. Estará. Futuro, coisa linda. Estará mais perto de reconhecer que os fatos costumam. Ó, de novo, locução verbal. Locução verbal, eu olho para que verbo? Eu olho para o auxiliar. O auxiliar está no presente. Dri, presente casa com futuro? Casa. Tá linda a letra C, vou guardar. Normalmente você vai guardar 2 a 3. 2 a 3. Ó, vou guardar a C depois para comparar com a B. Vamos ver a D. Vamos ver a D. Determinassem, evidencia e determinassem. Pode isso? Não, não pode. Se o primeiro começa com presente, não faz sentido esse imperfeito do subjuntivo. Tá fora. Fora a letra D. E na hora da prova, não é para você ficar como o outro lá. Assim, tá, então peraí, como é que ficaria bom? Nada disso. Liberte-se, ó, vai para aí. Sempre que alguém ultrapasse presente, futuro do pretérito tá fora, tá fora. Você viu que eu te falei? Essas bancas são iguais, Vunesp, FCC, você vai guardar duas, de 2 a 3. Agora você vai ver qual das duas faz sentido.
Você guardou duas, ó. Agora compare, venha comigo, ó, compare. Lendo ali, o que você acha, ó? A frase de Ricardo Reis, vamos ler a B, ó. A frase de Ricardo Reis houvesse de ter soado mal para um outro escritor que preferisse investir em posições mais críticas. Só em ler isso você percebe que não faz sentido. Ó, a frase de Ricardo Reis houvesse, não, haveria de ter soado mal. Esse houvesse com preferisse, apesar de aparentemente os dois estarem ok, repare que eles estavam no mesmo tempo e no mesmo modo, só que não estavam com sentido, não estavam produzindo lógica, coerência. Então, você está vendo como às vezes eles podem estar no mesmo tempo e modo e a frase não ter sentido? Resposta, letra C. É a letra C que faz sentido. Quem vier a se empenhar na prática da dúvida sistemática estará mais perto de reconhecer o que os fatos costumam ocultar. Resposta, letra C. Entendeu? Mesmo raciocínio que você está usando para todas as questões. Questão 14. Adriana, qual o nível da questão 10? Ô, Pri, deixa-me ver. Concurseiro sofre, né? Concurseiro sofre quando acerta, quando erra, sofre quando acerta também. Porque ele fala assim, eu acertei, eu quero saber qual é o nível. O nível tá fácil, a 10 é fácil. A 10 é mais fácil que a 14, concorda? A 10, que a 13. A 10 eu achei mais fácil. Mas não é para sofrer por isso. Vem, questão 14. Estará plenamente adequada a correlação de novo. Essa aí foi TRT. A banca pedia plenamente adequada a correlação entre tempos e modos verbais. Então, bora ver. Ó. Quando eu te falo que é para guardar de 2 a 3, só em você analisar as alternativas na vertical, você vai ver que você vai eliminar 2 e vai ficar com 3. Depois você vai ler as 3 e vai ver qual faz sentido. Ó, estará plenamente adequada a correlação entre tempos e modos verbais na completude da seguinte frase. Nesse caso aqui, a FCC pede que você continue a frase. Letra A, ocorrera, tivesse. Passado com passado, vou guardar a letra A. Viu como, ó, passado com passado, vou guardar. Ela sempre deixa 2 ou 3 que estejam aparentemente correlatas. Ó, a B, foi evitado, tinha. Passado com passado, vou guardar. Ó, vou guardar a A, vou guardar a B. Vou guardar depois para comparar. Vou tentar eliminar aquelas que estejam realmente ruins. Ó, C, não ocorreria futuro do pretérito com passado. Ó, futuro do pretérito casa com passado. Futuro do pretérito casa com passado. Vou guardar a C. Ó, guardei 3. Vamos ver a D. Terá futuro do presente. Futuro do presente casa com passado? Arrasasse? Não. Então a letra D tá fora. Tá fora, não vou guardar. E tinha, ó, locução verbal. Na locução verbal, eu olho para o auxiliar. Tinha, passado, ó, guie-se sempre pelo primeiro verbo, ó. Tinha é passado, sempre olhando para o verbo auxiliar. O passado, tinha. Aí eu tenho o futuro do presente. Futuro do presente pode? Não. Futuro do presente não casa com passado. Então, viu? A banca deixou 3. 3 que você vai ter de ler e comparar qual delas, de fato, faz sentido. Então, leia desde o início aqui para ler a continuidade depois. Ó, não houvessem os alemães bombardeado Londres, provavelmente, traz ideia de hipótese. Probabilidade, hipótese. Uma coisa que eu já te ensinei, mas eu vou ficar repetindo até você não aguentar mais, toda vez que na frase houver ideia de probabilidade, hipótese, na sequência virá ou um verbo no subjuntivo, como você viu aí em outras questões, ou um verbo no futuro do pretérito. Não esqueça isso. Quando eu tenho ideia de probabilidade, hipótese, possibilidade, probabilidade, hipótese, na sequência, de novo, basta ver a sequência ali. Qual verbo traz ideia de hipótese? Ocorrera, foi ou ocorreria? Resposta, letra C. Não ocorreria o bombardeio que arrasou Dresden.
Entendeu? É claro que eu tô corrigindo com calma, te mostrando o fundamento, porque eu não quero você. Tem muito aluno que faz esse tipo de questão seguindo o coração. Fala assim: olha, eu acertei, mas eu não sei por quê. É porque é um bom leitor, porque está acostumado a ler e consegue perceber o que é bom e o que não é. Mas eu não posso. Eu tenho que te explicar, porque muita gente não acerta por intuição. Então, eu tenho que explicar. Então, você entendeu que às vezes você está até acertando por intuição semântica que você já tem, mas a explicação gramatical é essa. Sabe por que que é letra C? Porque havia uma ideia de probabilidade, hipótese. Então, eu teria que vir numa sequência com o verbo ou no subjuntivo ou no futuro do pretérito. Foi o que aconteceu, os outros não estavam. Por isso, resposta, letra C, entendeu? Só para você não ficar na intuição, né? Porque a intuição ajuda bastante. Mas o problema é que intuição não te garante acertar questões. Intuição te ajuda, mas não te garante. O que te garante acertar questões é a certeza. A certeza é que te garante. Intuição só te ajuda, tá? Agora vamos de FGV. Tudo bem? Então, na sequência, vamos com FGV e CESP para fechar aí a nossa resolução de questões de semântica de tempos e modos verbais. Questão 15, FGV. Assinale a frase cujas formas verbais mostram correspondência adequada de tempos. Correspondência adequada. Correspondência é o mesmo que correlação. A FGV, ela muda o nome. Em vez de ela falar de articulação, correlação, ela chama correspondência. A mesma coisa, correspondência. Raciocínio é o mesmo, tá? Você vai seguir a mesma linha de raciocínio que eu te ensinei lá nas outras. Ó, letra A. Nenhuma moralidade pode fundar-se. Quando eu tenho uma locução verbal, eu vou me guiar pelo auxiliar. É para o auxiliar que eu olho. É o auxiliar que carrega tudo nas costas. Repare que o auxiliar está com a ideia de presente. Se ele está com a ideia de presente, veja, mesmo que a autoridade fosse o segundo verbo aí, está com a ideia de passado. Não posso correlacionar aí o presente com o passado. Fora a letra A. Na letra B, se os teus princípios morais te deixam, veja, guie-se pelo primeiro verbo. Veja a ideia que ele traz. O primeiro verbo está no presente. Então, ó, o segundo verbo estava coisa linda, ó, podes. Podes estar certo, ó. Na locução verbal, eu olho para o auxiliar, que está no presente. Tá coisa linda, ó. Começou bem a letra B. Se os teus princípios morais te deixam, podes estar certo de que, o problema é aqui, né? O problema é o passado, de que estão errados e não estivessem, tá? Então, fora aí a letra B, por causa desse passado aí ao final. Vamos para a letra C. O modo mais seguro de prevenir as revoltas então guie-se pelo primeiro verbo. O primeiro verbo está no presente. Se o primeiro verbo está no presente, agora eu vou olhar para o segundo. Eliminássemos não pode, porque o segundo está com a ideia de passado. Presente não casa com passado. Presente casa com presente. Está fora a letra C. Letra D. Foi o cargo que permitiu que se conheça. O problema, ó, começou bem, começou com ideia de pretérito, com ideia de passado. Aqui também, ó, começou bem, mas esse conheça aqui tá fora, que é o presente do subjuntivo. Ó. Teria que ser que se conhecesse, né? Teria que ser passado ali, conhecesse. A banca quer aquela que esteja correta. Resposta letra I. Tenho a impressão de que a exclamação não seja. Repare que o primeiro verbo estava no presente do indicativo. O primeiro verbo estava no presente do indicativo. Depois veio um outro verbo no presente do subjuntivo. O que comprova aquilo que eu falei lá no início da aula. Eu não preciso ter os verbos no mesmo modo. Eles não precisam estar ambos no indicativo ou ambos no subjuntivo. Eles não precisam estar no mesmo modo. Eles só precisam estar ali com a mesma ideia de presente. Coisa linda. Resposta, então, é ela mesma, a letra E. Tá bom? Questão 16. Questão 16, a FGV vem com uma tirinha, e aí ela diz, ó, assinale a alternativa em que, ao se fazer uma transformação da primeira fala do quadrinho, manteve-se exata correlação de tempos e modos verbais. Então, de novo, correlação, ó. Letra A,
Como estaria o seu filho se engolia? Como estivera se engolira? Ó, a letra A, os dois estão no futuro, ó, futuro do pretérito e passado. Parece que tudo bem, eu vou ter de ler para saber. A letra B eu também vou guardar, porque os dois estão no passado, a coisa linda, estão iguais, vou guardar. Você entendeu que aí você vai ter de guardar 2 ou 3 e depois comparar? A letra C está fora. Essa aqui eu não preciso guardar, porque se o primeiro está no futuro do presente, eu não posso usar passado, tá fora C. A letra D, eu posso guardar? Posso, ó. Está é presente. Engolir é futuro é futuro. Presente casa com futuro? Casa. Você entendeu que ela deixou 4 aí, que aparentemente estavam boas, que a gente teria que ler? E a letra E, como teria estado seu filho se houvesse engolido? Também vou guardar. Futuro do pretérito casa com o passado. Então, eu tenho 4 que eu vou ter de ler para saber se estão boas. Ó, letra A, como estaria o seu filho se engolia? Olha aqui, o que eu te disse? Ó, o que eu te disse? Isso sempre cai. O que vai definir tua vida aqui é a condicional. O C, condicional, se ele é condicional, eu terei que colocar um verbo com ideia de hipótese. Entendeu? Com ideia de hipótese, para trazer ideia de hipótese, ou o verbo vai vir no futuro do pretérito, ou o verbo vai vir no subjuntivo. Vou repetir. Se eu tenho um C condicional, então eu espero que na sequência venha um verbo ou no futuro do pretérito, que ali não caberia, ou no subjuntivo, porque hipótese é o subjuntivo que traz. Ó, a letra A não tem isso, porque engolir é indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. A letra B, mais que perfeito do indicativo. As únicas que têm subjuntivo são a D e a E. Ó, isso aqui é futuro do subjuntivo. Eu não posso deixar você resolver só na intuição. Adriana, minha intuição diz que eu não posso, eu tenho que te ajudar tecnicamente. Ó, as únicas que trazem subjuntivo são a D e a E. Esse C condicional impõe um subjuntivo. As únicas que trazem isso são a D e a E, mas só uma faz sentido. Resposta, letra E. Entendeu como é que você vai fazer? Repare que essas questões dessas bancas são muito iguais. Elas colocam sempre alguma ideia de hipótese, aí o candidato tem de ver que ideia de hipótese tem que ser, na sequência, um subjuntivo ou um futuro do pretérito, e aí depois ele vai guardar 2 alternativas. Repare como independe de banca, né? Elas são muito parecidas. Resposta, letra E. Entendeu? Tá bom? A D não faz sentido. E isso é incoerente. Incoerente. Não tem lógica, né? Bora, então, de Sebrasp. Para fechar, convido você para ir comigo aí da 17 a 19, banca Sebrasp. Vamos para fechar. Adriana, cai correlação semântica de tempos verbais no CESP? Muito, mas cai muito, cai demais. Eu trouxe aqui, a gente depois vai fazer mais questões. Eu trouxe aqui só essas, da 17 a 19. Mas depois a gente vai resolver um listão de verbos em que eu trouxe mais do CESP. O CESP ama esse assunto. A forma verbal relatem no presente do subjuntivo da linha 3. Então tá aqui. A banca tá falando desse relatem. Tá. Eu vou ler aqui, ó, vou ler primeiro para entender onde é que estava esse relatem. Depois eu volto à alternativa. Ele diz ali, por exemplo, parece razoável desconfiar da qualidade de artigos científicos que relatem dados extremamente de acordo com a teoria, como genes que segregam exatamente blá, 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 blá. Aí a banca diz que a forma verbal relatem, no presente do subjuntivo, poderia ser corretamente substituída por relatam. Então, ela quer trocar o relatem por relatam. Então, ela está trocando o presente do subjuntivo, artigos científicos que relatem, por artigos científicos que relatam presente do indicativo, tá? E aí ela diz, sem prejuízo para a correlação de tempos e modos verbais. Sem prejuízo para a correlação é você olhar para o verbo que estava na frase, na oração principal ali, o verbo amigo.
Procure o verbo amigo. O amigo do relatem é o parece. O parece está com ideia de quê? O parece, olhe sempre o primeiro verbo. O parece está no presente. Ele está no presente. Tá bom. Na sequência, pode vir presente do indicativo ou do subjuntivo. Presente casa com presente. A banca quer saber, sem prejuízo para a correlação de tempos e modos verbais, tá coisa linda. O item está certo. Você entendeu? Muita gente erra esse tipo de questão porque fala assim, nossa, mas mudou o sentido. Realmente mudou o sentido. Mas a banca não perguntou isso. Realmente houve alteração semântica. Houve alteração semântica por quê? Porque, veja, o presente, o presente do subjuntivo, né, foi a presente do indicativo. O presente do subjuntivo trazia ideia de hipótese. O presente do indicativo traz ideia de fato. Realmente muda o sentido, mas a banca não perguntou isso. Ela perguntou sem prejuízo para a correlação. Presente, casa com presente. Item certo. Entendeu? Tá? Pegou o raciocínio? Isso é bem CESP. Dri, o futuro do subjuntivo casa com o presente do indicativo? Casa, Vanessa. O futuro do subjuntivo, ele é um futuro. Futuro casa com futuro ou com presente? Ó, deixa eu te dar essa dica, tá? Não esqueça isso não. O único futuro que tem poucos amigos é o futuro do pretérito. Coitado, ele tem poucos amigos, o amigo dele é só o pretérito. Vou te contar uma história. A história do futuro. Era uma vez o futuro. O futuro é um cara que tem muitos amigos. Ele é amigo do presente e ele é amigo do futuro. O pobre do futuro do pretérito, ele não. Ele só tem amizade com o pretérito. Guarde isso. Futuro é um cara de muitos amigos. Casa com presente ou com futuro. Futuro do pretérito, coitado. Ele só casa com pretérito. Qualquer outro futuro, seja do subjuntivo, seja o futuro do presente, tem mais amigos do que o futuro do pretérito. O futuro do pretérito só é amigo do passado. O futuro, tá? Tá bom? Cansou de ouvir essa história. Então tá bom. Porque muita gente pergunta isso. Adriana, futuro casa com futuro? Futuro casa com futuro ou com presente? Só o futuro do pretérito que não, tá bom? Ótima pergunta. 18. Aqui a banca diz... Como, venha diretamente ao comando. A banca diz aqui, como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente do indicativo em estão está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e modos verbais. A banca está dizendo que há um desacordo, tá bom? De correlação. O que é desacordo de correlação? Você já sabe. Você vai ter de olhar, tá vendo esse presente aqui? Você vai ter de olhar se ele não está correlato. Mas agora, você vai ter de buscar o verbo amigo dele. Qual é o verbo amigo dele? Guie-se sempre pelo primeiro verbo. Olha o primeiro verbo, terá. O primeiro verbo não está no futuro do presente? Futuro do presente é a história que a gente acabou. Futuro, ele pode ser amigo do... Eu já escrevi amigo. Ele pode ser amigo do presente ou do futuro. Diferentemente do futuro do pretérito, que só casa com pretérito. O futuro do pretérito só pode ser amigo do pretérito. Pense assim, essa é a lógica. Futuro, seja o futuro do presente. Quando a gente fala futuro, pode ser o futuro do presente, amarei e amarás, ou pode ser o futuro do subjuntivo, tá? Então, o futuro, seja futuro do presente ou futuro do subjuntivo, ele casa com o futuro ou com o presente. Muita gente errou essa questão porque falou assim, realmente está em desacordo. Olha a banca tentando seduzir você. Olha a banca dizendo, como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, então muita gente errou essa questão falando assim, se ele ocorrerá no futuro, se havia um verbo lá em cima no futuro, então para ficar correlato ele teria que vir no futuro. Você entendeu que muita gente colocou isso como certo? Só que não.
O item está errado. Muita gente achou que estivesse certo, porque se o verbo lá em cima estava no futuro, esse verbo teria que ficar no futuro, já que a gente está falando do futuro. Só que não. Por quê? Porque se eu começo uma frase com o futuro, na correspondência ali, eu posso trazer tanto o futuro como o próprio presente. O verbo estava no presente. A banca disse em desacordo, o item está errado. Entenderam o raciocínio? Viu como a gente está treinando aqui com várias bancas e a gente está entendendo que o raciocínio é o mesmo, que a gente não precisa ficar só sabendo resolver questões de uma banca, que quando a gente aprende e aplica. Tipo, de VUNESP a CESP, não é tudo o mesmo raciocínio? Questão 19, aqui a banca diz, ó, a substituição de exigirá na linha 8. Então, a banca está falando desse exigirá. E ela diz que manteria a correta correlação entre os tempos e modos verbais empregados no período. Então, a banca está dizendo que, a substituição de exigirá por exigiriam manteria a correta correlação. Quando a banca fala em correlação, eu vou ter de ver ali qual era a ideia, qual era o verbo que estava correlato a ele. Olha o verbo que estava correlato a ele. A frase diz assim, ó, alertando que o envio de dados e documentos relacionados a inativações da esfera municipal passará a ser realizado, o que exigirá. Então, repare que esse exigirá estava correlato, ele era uma consequência do passará. Então, ele está correlato ao passará, tudo bem? Então, veja, se o passará está no futuro do presente, repare que se eu mudar esse exigirá por exigiria, se eu disser o que exigiria que as administrações, veja, isso vai me criar um problema. A banca está dizendo que manteria a correta correlação. Não, porque ele estava ligado a um verbo no futuro, futuro do presente. E o futuro do presente não casa com o futuro do pretérito. Ó, esse aqui é futuro do pretérito. E a frase que estava lá estava no futuro do presente. O futuro do presente não casa com o futuro do pretérito. O item está errado. Entendeu? Pegou? Foi? Tranquilo. Com isso, então, matamos aí essa questão. Tá comigo?